Bem, neste vídeo, a Academia Clínica do Saber traz mais aqui um exercício interessante neste caso. Esse exercício, nesse caso, caiu neste caso, no Exame Nacional, nesse caso, na nona classe, em 2025, ano passado, em Angola, neste caso. Ele começou a implementar, nesse caso, um exame experimental. Começaram a implementar um exame experimental. Neste caso, em Angola, começou-se a experimentar, nesse caso, o Exame Nacional a partir de 2025. Então, temos aqui um exercício, nesse caso, de física. Ele diz assim, considere uma amostra de água de massa 10 gramas a temperatura de 0 graus Celsius, que é aquecida até atingir a temperatura de 20 graus Celsius. Qual é a energia mínima que será necessária transferir sob forma de calor para que a água atinja os 20 graus Celsius? Considere, nesse caso, que o calor específico da água é de 1, nesse caso, cálculo, 1 cal, nesse caso, por gramas e graus Celsius. Então, vou aqui, nesse caso, anotar os dados que eu tenho. Tenho a massa, nesse caso, que é 2 kg. Tenho a temperatura inicial, que é 0 graus Celsius. Tenho a temperatura final, que é 20 graus Celsius. Tenho o calor específico, que é 1 cal, nesse caso, graus Celsius. Então, uma das dificuldades que os alunos, nesse caso, apresentam é de enquadrar, nesse caso, o exercício a um subtema, a um determinado subtema em física. Então, o aluno tem que ter aquela capacidade, nesse caso, de enquadrar, nesse caso, o exercício a cada subtema, nesse caso, relacionado à física. Este aqui é um tema, nesse caso, relacionado, nesse caso, à calorimetria, nesse caso. Então, é um subtema, nesse caso, que estuda-se, nesse caso, na oitava classe. Então, aqui nós queremos calcular o calor que tem que ser transmitido, nesse caso, para que a água, nesse caso, atinja os 20 graus Celsius. Então, essa é a quantidade de calor, que é a quantidade de energia interna, nesse caso, que um corpo recebe durante a termotransferência. Então, a quantidade de calor, nesse caso, ela é calculada pela massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, eu vou verificar se as unidades aqui têm uma compatibilidade das unidades. Eu estou a ver que aqui está em grama, aqui está em grama também. Aqui está graus Celsius, aqui está em graus Celsius, que significa que vai simplificar. Então, o resultado aqui está em cal. Então, aqui tem cal também. Então, vou posteriormente substituir meus dados. Ou seja, antes de eu substituir os dados, vou colocar ainda aqui massa vezes o calor específico vezes aqui a variação da temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vou substituir aqui os meus dados. Vamos ter a massa, que é 10 gramas, vezes o calor específico, que é 1 cal, nesse caso, vezes, nesse caso, a temperatura final, que é 20 graus Celsius, menos a inicial, que é 20 graus Celsius. Então, esse aqui com este, posso simplificar. Aqui vamos ter, multiplicando, aqui vai dar 10. 10 nesse caso vai ficar já 10 cal, vezes, aqui vamos ter barra, graus Celsius, vezes, aqui subtraindo vamos ter 20 graus Celsius. Esse aqui com este, posso simplificar. Então, vamos ter 10 vezes 20 calorias nesse caso. Tá multiplicando, aqui vai dar 200, nesse caso cal, 200 calorias. Então, essa é a quantidade de calor mínima que nós temos que transmitir para levar a água até essa temperatura. Então, corresponde com a linha D.